Vamos começar mais uma nova aula, também com um novo conteúdo para o dia de hoje. A gente viu nas aulas passadas religião e espiritualidade oriental, né? Na verdade, religiões e filosofias orientais. Você tem espiritualidade está inserido dentro das religiões. Eu expliquei porque, ainda vou explicar mais na frente, porque se fala nessa questão de filosofia, nesses aspectos que eu estou separando de cada região do planeta, né? Por isso que eu coloquei o tema, né, do assunto das aulas passadas, né? Religião e filosofias orientais. Essas filosofias são as práticas e estilos de vida. Quando a gente vai falar de práticas e estilos de vida, a gente pode levar em conta, né, chamado filosofia de vida, que no significado e a intenção de falar isso, a gente pode também usar estilo de vida. Só que filosofia de vida não só está atrelado a aspectos que são facilmente, na maioria deles, perceptíveis a um observador externo, ou seja, a quem vê você, né? Quem vê a pessoa de longe e já conseguir ali definir o seu estilo de vida. Quando a gente fala filosofia de vida, ela vai mais além disso, muito mais profundo. Isso envolve a nossa percepção profunda do mundo, a nossa percepção do significado das coisas, os nossos próprios pensamentos que não revelamos para todo mundo, as nossas dúvidas, porque muitas vezes a gente julga como questões fúteis, bestas, tem vergonha de dizer que tem dúvidas sobre isso ou aquilo, enfim. Então, filosofia de vida ela envolve características que, na maioria das vezes, elas não são físicas, elas não são descritíveis, como um comportamento. Um exemplo é quando alguém descreve alguém que é inquieto, que é muito quieto, que fala muito, que fala pouco, fala alto, fala baixo. Essas características que eu falo que a filosofia de vida ela vai muito além disso. As características físicas a gente pode destacar quando a gente fala do estilo. Então, e no nosso caso do estudo de crenças, estudo de religiões, traz esse nome filosofia para explicar, né, que também não só são religiões que são envolvidos por crença. Até passei para vocês o significado da própria religião, né? Vou falar bem rápido, que vem do latim religio, né? Que significa religar, e é uma concepção ocidentalizada, né? E com influência do cristianismo, que esse religar, esse ligar tem a ver com a ligação, que significa a ligação entre o humano e o divino. E a gente, quando estuda as outras crenças, a gente percebe que nem todas têm essa concepção de ligação entre o ser humano e algum Deus. Como eu já falei para vocês, o próprio budismo, né? Ele não tem um Deus, ele é focado mais em um estilo de vida, uma filosofia de vida, um olhar peculiar sobre a vida, questionamentos peculiares sobre a vida, peculiar, carregado de características próprias que definem aquela crença, aquela prática, no caso o budismo. As outras crenças lá do Oriente, ou mais especificamente como a gente está estudando, elas são da Ásia, envolve essas práticas também parecidas com o do budismo, mas algumas outras têm deuses, como o hinduísmo. E mesmo assim a concepção de religião também ela vai mudar. O significado da palavra religião também muitas vezes não vai ser utilizado como a gente utiliza, mesmo tendo deuses ali, como no hinduísmo. E a gente viu em duas aulas algumas das principais religiões da Ásia, né? Como o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o taoísmo, o confucionismo, que a gente viu nessa semana, e shintoísmo. Então a gente está
já finalizando essa questão das crenças, cultos e filosofias orientais. E a gente vai começar hoje o estilo de crença, ou seja, espiritualidade e filosofia de vida indígena. No título para vocês está Espiritualidade Indígena, o culto aos caboclos nas religiões de matriz afro. Ele vai fazer uma junção, porque vou deixar claro que a junção, que é o indígena e as matrizes africanas, porque também mais na frente, assim como vimos as crenças orientais, em sua maioria crenças asiáticas, veremos também as crenças de origem do continente africano. Os caboclos brasileiros, enquanto entidades espirituais presentes nas diversas manifestações religiosas e espiritualistas existentes no Brasil, e que têm como matriz a religiosidade indígena e africana, são a herança e permanência da ancestralidade e tradição indígena entre as religiões de matriz afro no Brasil. Quando os africanos se encontraram com os indígenas no interior das florestas brasileiras, ocorreu um reconhecimento e identificação do quanto eram semelhantes suas concepções religiosas. Essas semelhanças estão ligadas a forças espirituais, a entidades espirituais. O que se observa muito nas culturas indígenas, nas nações indígenas, é que se cultua forças da natureza. Também podem ser definidos como espíritos da natureza. E algumas características também com algumas crenças lá que a gente estava vendo, como o próprio taoísmo, o próprio confucionismo, na verdade. Tem um culto aos ancestrais. Não especificamente um culto de adorar um ancestral em específico, mas sim ter como guia, como conhecimento passado que foi acumulado e como se fosse um protetor. Isso é muito característico também em várias culturas nativas ou nativo-americana. Os índios da América Central, os índios da América do Norte, até lá perto da região do Alasca, que tem essa valorização, essa cultuação no sentido de valorizar, não questão adoração, mas essa cultuação no sentido de valorizar os ancestrais. Isso é perceptível muitos dos cânticos dos nativos norte-americanos, por exemplo, na região do Alasca, do Canadá, até entre a América e a Europa, como a Islândia, a Groenlândia, tem aí os nativos, os esquimós. Os esquimós é como se fossem os índios, do Polo Norte, são os nativos do Polo Norte. Essa questão de, quando se fala índio, a gente é muito direcionado a uns aspectos padronizados, por mais que os nativos indígenas dessas três porções, por assim dizer, da América, a do Sul, Central e do Norte, existem características bem distintas, embora algumas são parecidas. Eles não são padronizados, não existe padrão, Esse padrão é estabelecido principalmente pela captação do conhecimento do europeu ao longo dos séculos de colonização aqui no nosso continente. Então a gente imagina de forma padronizada um índio, ou um índio norte-americano, um índio da América Central, ou um índio sul-americano, mas os próprios esquimós poderia estar encaixado nessa categoria de índio, mas termo como assim o termo correto para todos os indígenas americanos do continente inteiro é nativo. Nativo é o povo que estava lá já antes da civilização modificadora, Já o nativo é a civilização original do local, que esse nome é dado pela civilização intrusa, por assim dizer, os europeus, que ocidentalizaram a América. Essa questão de ocidentalizar que eu estou falando é a cultura europeia, que em questão de posição é algo absoluto, é aqui é o Ocidente. Estamos no lado ocidental do nosso planeta. Então, essas semelhanças que ele fala aqui, que
que ele apresenta é justamente a prática da valorização profunda da ancestralidade. Vou até falar aqui. Quando os africanos se encontraram com os indígenas no interior das florestas brasileiras, ocorreu um reconhecimento, ou seja, uma assimilação, identificação do quanto eram semelhantes nas suas concepções religiosas. A ancestralidade, as forças da natureza enquanto principais regentes da vida na Terra, o princípio da energia enquanto fator fundamental da espiritualidade, a presença do invisível, a harmonia e integração entre o mundo espiritual e o material, todas essas concepções comuns entre o que já existia na América e aquilo trazido pelos africanos foram percebidas no contato entre tais povos, das relações sociais que surgiram no interior dos quilombos e no contato entre os quilombolas e os indígenas. Houve uma contínua integração entre os rituais religiosos e os conhecimentos acumulados por ambas as partes. E uma das características principais, que eu fiquei falando aqui antes de voltar a ler, a questão da ancestralidade. E outra, não muito diferente, não questão de importância, é a relação, não só material, mas invisível, a concepção, a crença das forças da natureza. Isso é até um fator que impediu, se vocês quando forem estudar sobre a mão de obra no Brasil, da colonial, o que justifica que é uma resposta para os portugueses não terem escravizados em massa os nativos indígenas no Brasil, porque eles permaneciam na sua terra e a ligação espiritual com a terra se revelou muito forte, diferente dos povos africanos arrancados de sua terra natal, trazidos à força da África para o Brasil, tiveram essa quebra de ligação com uma das coisas mais importantes de qualquer crença de matriz africana, que é a natureza. Diferente do nativo indígena, teve essa quebra, digamos, geográfica e espiritual, por assim dizer. Ao longo do tempo, com as configurações e a formação dos terreiros de Catimbó, Jurema, Terracó, Xangô, Amalacô, Candomblé, Ubanda e entre outros, os caboclos se tornaram entidades primordiais nesses cultos, chegando a se tornar quase impossível a distinção entre o que é africano e o que é indígena nesse culto aos caboclos. A palavra caboclo, eu falei no início, são entidades espirituais da natureza dentro da crença dessas classificações que a gente acabou de ler: Catimbó, Jurema, Xangô, Candomblé, que muitas vezes é a mais conhecida, Candomblé e Ubanda. A cultuação dessas forças da natureza que, como a gente acabou de ver, existe essa comunicação de semelhanças com as mesmas crenças indígenas. Muitas vezes essas semelhanças, elas, como a gente acabou de ler, se tornou tão conectada que se tornou difícil separar e identificar um ponto de origem, digamos, da palavra original. Qual é o fundador ali, o criador, a ideia principal ali sobre o início de tal prática, a tal cultuação espiritual, ser africano, ser indígena. Ocorreu também outras medidas, a cristianização dos povos indígenas. Os índios brasileiros, em grande parte, aceitaram muito bem a doutrina cristã como referência religiosa. O princípio da caridade, do perdão, do amor ao próximo incondicional, do fazer o bem sem ver a quem, amar o próximo como a ti mesmo, com ensinamentos de Jesus, foram princípios aos quais os indígenas se identificaram com facilidade, principalmente por parte dos pajés e caciques, que são autoridades indígenas, a autoridade política e a autoridade espiritual. Não vou falar religiosa, porque
relembrando aquele termo religioso, que ele não se aplica a todas as crenças. Deixei claro nessas últimas aulas, que eram os responsáveis pela organização política e social das comunidades indígenas. Em todo o processo de sincretização religiosa, sincretização é essa relação entre duas crenças, né? Uma crença abraçar a outra, ou seja, da mistura das tradições religiosas. A participação da tradição indígena, essencialmente brasileira, se deu na figura do caboclo, ou seja, dentre todas as religiões e manifestações existentes no Brasil, a contribuição e a representação do que é realmente nosso estão nos caboclos. É ali que eu falei, por mais que não se identificava uma distinção, né? Ou seja, uma impossível distinção entre o que era nativo do que era trazido de outros povos nativos da África, foi destacado, né, defendido que uma questão original do Brasil, de fato, são os caboclos, que são a classificação dos nomes das forças espirituais da natureza, na prática espiritual cultural dos nativos indígenas. No caso dos candomblés de nação, a preservação do culto aos caboclos se dá em diferentes graus, por uma questão histórica. Os povos bantu, provenientes da atual região do Congo e Angola, ou seja, os primeiros grupos capturados, né, sequestrados, por assim dizer, da África, para serem escravos na América, no caso no Brasil, que saíram desses países, no caso Congo e Angola, foram os primeiros a desembarcarem no Brasil na condição de escravos, como acabei de falar. Ainda no século XVI, a partir de 1530, as fugas ocorridas logo que os primeiros navios negreiros aqui aportaram, deu início no interior de nossas florestas e campos a formação dos quilombos e o constante contato entre estes e os povos locais, os indígenas. Portanto, nos candomblé de nação Angola, o culto aos caboclos é mais tradicional, profundo e presente do que nos candomblés de nação Quetu, do Congo no caso. E isso porque o candomblé Quetu é proveniente do povo Iorubá. E quanto aos Iorubás chegaram ao Brasil em meados do século XVIII, 1750, existia um ambiente mais urbano. Os que permaneceram muitos desses africanos, e onde surgiu as primeiras casas de candomblé da nação Quetu, Salvador. Além disso, nessa época já adiantada de nossa colonização, a presença de indígenas era muito menor nessas regiões de fazendas de cana-de-açúcar, cacau, gado, café e minas de ouro, para onde se direcionava a mão de obra escrava. Principalmente nos primeiros séculos, né, questão histórica, cana-de-açúcar e mais na frente as plantações de café. No caso específico da Bahia, a prática a cultura do cacau, né? Isso quer dizer que, ao contato dos Yorubás, os Yorubás são os povos africanos, com os indígenas, se deu em menos grau e intensidade em relação aos bantus, que vieram de Angola. Porém, esse contato ocorreu e gerou influências e sincretismos. Um influenciou o outro na sua prática cotidiana, cultural e espiritual, e aqui é a questão espiritual. Compartilharam, trocaram, acrescentaram um ao outro práticas espirituais, ou, num contexto externo de classificação, práticas religiosas, né? Mais uma vez, correta, mas se usar práticas espirituais, crenças, compartilhamento de crenças, sincretismo de crença. Tal questão gera uma polêmica entre defensores das tradições candomblecistas. Afirma-se, em determinada linha de pensamento, que na tradição Quetu não se deve cultuar os chamados catiços, chamados Exus, pombogiras, caboclos. Lembrando que esses termos são dos nomes das entidades espirituais, pois isso foge à tradição Quetu,
uma vez que os iorubás cultuavam apenas os orixás, outra entidade espiritual de matriz africana, ligado às forças da natureza, assim como a cada crença acredita. Porém, isso gera uma contribuição, pois se fôssemos preservar as tradições iorubás, literalmente não haveria nem mesmo o candomblé em seu formato atual, pois isso não existia na África. Aí vem a questão do que se foi gerado, né, criado, construído nessa relação entre africanos e nativos indígenas no Brasil, como eu acabo de falar, né? Originalmente, a prática do formato atual do candomblé não existia na África. É resultado desse compartilhamento cultural e espiritual entre esses dois povos. Por mais que um povo tenha sido arrancado de sua terra natal, mas houve mesmo assim esse compartilhamento entre os povos nativos e os povos e a cultura trazida de forma, ou seja, importada, forçadamente. Além disso, o próprio candomblé Quetu é fruto de um complexo sincretismo ocorrido no Brasil, e nele há fortes influências bantu, indígena e até cristã, em menor grau. Questão da influência cristã. O sincretismo que gerou o candomblé enquanto religião específica, tipicamente brasileira, é de tamanha complexidade que se tornou quase impossível delimitar e classificar as matrizes específicas que deram origem a cada ritual. Ou seja, é impossível separar de onde o ponto original, se veio da influência só africana ou se veio da influência só indígena, porque eles abraçaram a cultura de um ou outro e nesse abraço, nessa junção, criaram uma prática própria, local no Brasil. Não só foi um acréscimo de um a outro, mas esse acréscimo gerou, digamos, uma prática espiritual exclusiva daqui. Então, se tornou possível delimitar e classificar as matrizes específicas que deram origem a cada ritual, a cada concepção de culto. Outro fator que também gera uma contradição à questão se encontra no princípio da ancestralidade. Se no nosso povo é proveniente da mistura étnica, a ancestralidade indígena deve ser cultuada e preservada uma vez que compõe a nossa ancestralidade. Finalizando aqui a leitura, há também o conhecimento sobre as folhas e outros elementos locais, as ervas no caso, essas folhas que ele fala, e outros elementos locais que foram integrados aos rituais do candomblé. A partir do conhecimento indígena, do conhecimento da natureza, que foi absorvido pela cultura trazida, né, africana, de diversos povos, começou a se alimentar do conhecimento da natureza, dos povos, diferentes tribos indígenas, mesmo na nação Quetu. Desse modo, mesmo que seja praticado em menor grau, o culto aos caboclos é algo que faz parte do nascimento do candomblé, inclusive o de Quetu. Essas palavras Quetu é referente ao povo de cada origem lá na África. Angola, como a gente falou lá mais em cima, Angola e Congo. Inclusive do Quetu. Portanto, não é uma contradição que as casas de Quetu mantenham vivos o culto aos caboclos. Caboclos, lembrando, são os designações espirituais nativos do Brasil. É, pelo contrário, né, uma obrigação, essa questão de manter essa tradição viva. É, pelo contrário, uma obrigação, visto a contribuição indígena, a ancestralidade presente em nossa composição enquanto povo brasileiro. Ele fala aqui da preservação dessas práticas espirituais, preservação cultural, como patrimônio material, né, do Brasil ou da humanidade. Contudo, é importante destacar que a origem desse culto dentro dos candomblés se dá no seio dos quilombos, formados pelos povos bantu, tanto que nas cantigas e rezas de caboclo, a língua bantu
não se faz tão presente quanto a língua portuguesa, em maior grau até mesmo que a língua tupi-guarani. A língua portuguesa é de uma civilização, como eu falei, intrusa, por assim dizer, que invadiu os territórios de outras civilizações, as nações indígenas, e que, não bastando apenas isso, trouxe a força, né, por meio de violência física, cultural, moral, espiritual, né, religiosa, de outros povos diferentes, de outro continente, no caso da África. Então, a gente tem diversos pontos de origem a ser analisado, diversas coisas quando a gente vai estudar a cultura, termo geral, cultura, a espiritualidade original do nosso país, as anteriores à época do descobrimento, né, do Brasil, as que surgiram na época da colônia no Brasil, após o descobrimento, e desses que surgiram, que foi da mistura entre as práticas espirituais nativas com as práticas espirituais dos povos vindos da África, que surgiu depois, né? Que a gente está vendo aqui, se destacando. O próprio texto mostra pra gente que a valorização da prática ritualística dessa entidade espiritual da natureza caboclo é a mais original do Brasil, ou seja, dos povos nativos indígenas. Então a gente para por aqui e continuamos na próxima aula sobre esse mesmo assunto, gente. Até mais.